Vamos continuar os nossos estudos a respeito deste assunto sobre evangelismo. Mas antes disso, irmãos, vamos lembrar basicamente o que nós vimos na noite de ontem. Ontem à noite nós vimos duas questões básicas a respeito deste assunto. Na primeira pregação, nós vimos a respeito do Evangelho. É importante, antes da gente falar de evangelismo, que a gente entenda o que é o Evangelho. E o que nós vimos, basicamente, irmãos, é que o Evangelho é uma mensagem. E como uma mensagem, você precisa anunciar essa mensagem, e aquela pessoa que escuta essa mensagem precisa receber, precisa crer, tomar uma decisão de crer naquela mensagem. E não apenas crer, mas também praticar essa mensagem. Vimos também que o Evangelho é uma mensagem salvadora. É uma mensagem que, uma vez crida, traz salvação do pecado e traz a vida eterna. E que mensagem é essa? Essa mensagem tem um conteúdo específico que não pode ser modificado. E esse conteúdo é a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Então a mensagem do Evangelho é a mensagem de Cristo. É falar a respeito da obra que o Senhor Jesus Cristo fez, que nos traz perdão de pecados e a vida eterna. Então lembre-se sempre disso, irmãos. E quando você fala em evangelizar, basicamente nós estamos falando em pregar o Evangelho. E quando nós falamos em pregar o Evangelho, não é propriamente falar de Deus para as pessoas, ou chamar as pessoas para a igreja, ou dizer que a pessoa precisa orar, que a pessoa precisa mais de Deus. Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar do Senhor Jesus Cristo e da sua obra. Então, quando você evangeliza, é quando você anuncia a obra do Senhor Jesus Cristo para uma pessoa, de tal forma que aquela pessoa, se crer na mensagem do Evangelho, ela será salva. Ontem também nós estudamos a respeito da tarefa do evangelismo. Que tarefa é essa? E nós vimos algumas características dessa tarefa do evangelismo. Nós vimos que essa é uma tarefa obrigatória, ou seja, evangelizar é uma questão de obediência. Todos nós, individualmente, mas também como igreja, precisamos pregar o Evangelho. Todos nós que temos o Espírito Santo, o livro de Atos nos diz, somos capacitados para pregar o Evangelho. Mas também a evangelização, ela também é capacitada por Deus. Nós vimos que Deus providenciou a capacitação hoje para nossos dias por meio da sua palavra. Então, para que você evangelize, você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus. Mas também você precisa de uma motivação espiritual. Você precisa ser alguém cheio do Espírito Santo. E isso só vem por meio das disciplinas espirituais, da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão, que é onde você adquire um interesse pelas coisas de Deus. Nós vimos que muito da nossa falta de interesse em evangelizar é devido à nossa falta de interesse naquilo que Deus se interessa e no nosso excesso de interesse naquilo que nos interessa. Então, à medida que você se torna mais espiritual, você se torna uma pessoa mais interessada nas coisas de Deus. A evangelização também é algo que deve ser universal. Nós não podemos pensar em evangelizar só um tipo de pessoa ou só um lugar. O nosso interesse deve ser de pregar o Evangelho a todos os tipos de pessoas e em todos
os lugares. Então, basicamente, irmãos, foi isso que nós vimos na noite de ontem. Agora, nós vamos avançar o nosso estudo, tratando nessa manhã a respeito de um assunto que é um pouco polêmico quando a questão é evangelismo, que é a questão do método do evangelismo, ou como vamos alcançar os perdidos. Nós vivemos em um mundo, irmãos, no século 21, em que a quantidade é mais importante do que a qualidade. Então, se você for na revista Veja, por exemplo, e você for lá na lista dos 10 mais, você vai perceber que não necessariamente os livros mais vendidos são os melhores livros. Então, hoje em dia, isso acontece no cinema, isso acontece em várias áreas, onde a quantidade vale mais do que a qualidade. E muitas igrejas têm adotado isso, essa ideia. A ideia de que uma igreja boa é uma igreja que tem muita gente e que cresce rapidamente. Então é muito comum, em conversa de pastores, um pastor chegar para o outro e perguntar quantos irmãos tem na sua igreja, quantos crentes tem na sua igreja. E aí o pastor alegre diz lá, minha igreja tem 100 membros. E na sua igreja? Não, na minha igreja só tem 30 membros. Mas o que isso significa? Isso só significa que a sua igreja tem mais gente do que a minha. O fato da sua igreja ter mais quantidade não garante que a sua igreja tenha qualidade. E os dias de hoje valorizam muito mais quantidade do que qualidade. E por isso, irmãos, para alcançar o objetivo da igreja crescer em quantidade, as pessoas têm adotado métodos evangelísticos que visam muito mais a multiplicação em quantidade do que o crescimento em qualidade da igreja. Então, eu já devo ter contado a vocês, não sei se ontem eu contei, que uma igreja lá em São Paulo, isso está documentado, isso foi o próprio pastor, no caso o apóstolo da igreja, que disse, ele quando começou essa igreja, a igreja estava crescendo muito lentamente, até que um dia ele tomou uma decisão. Ele contratou um grupo de skatistas e colocou aquelas rampas na frente lá da igreja, e ele saiu pelo bairro divulgando que na igreja dele haveria uma apresentação de skate. E então os jovens e muita gente do bairro começou a ir lá para a igreja para assistir à apresentação de skate. Depois da apresentação de skate, é que ele falava alguma coisa a respeito de Deus, alguma coisa a respeito da Bíblia. Só que você jamais esperaria que ele pregasse o verdadeiro evangelho de arrependimento de pecados. Não, é aquela mensagem centrada no homem. Por quê? Porque ele entende que se você quer que a sua igreja cresça em quantidade, então coloque um skate e saia chamando as pessoas que vai lotar. Há também, irmãos, aqueles que fazem o chamado método da igreja sensível aos interessados. Que método é esse? É muito comum, isso surgiu nos Estados Unidos, e no Brasil isso já existe, muito comum também, que o pastor ou a liderança da igreja faça uma pesquisa daquilo que mais interessa às pessoas daquela cidade. Então, nos Estados Unidos, teve uma igreja lá na cidade de Los Angeles, que eles saíram, inclusive, fazendo uma pesquisa popular. Eles pegavam as pranchetas e saíam pesquisando naquele bairro, naquela comunidade, quais eram
as principais necessidades das pessoas daquele bairro. Então, eles descobriam, por exemplo, que naquele bairro as principais necessidades das pessoas era de restauração no casamento. Então, o que é que eles fazem? Vamos fazer uma igreja voltada para restauração de casamentos. Porque se essa é a maior necessidade das pessoas, então vai encher a igreja. Porque as pessoas vão vir por causa das suas necessidades. Ou então, eles descobrem que naquela comunidade o povo gosta de música. Então vamos investir no ministério de louvor. Vamos contratar um rapaz como o Lucas, que se garante aqui no teclado. Vamos contratar ali um guitarrista, um baixista, um baterista. Vamos fazer um show aqui na igreja. Então, se a igreja tem um baita sistema de louvor, a igreja vai encher. Porque as pessoas gostam disso, as pessoas estão interessadas nisso. E se a gente oferece o que elas estão interessadas, então a igreja crescerá. Agora aqui, irmãos, a gente precisa fazer uma pergunta. Qual é, ou antes disso, será que estes métodos de crescimento de igreja, eles refletem a palavra de Deus? Será que essa é a forma que a palavra de Deus estabeleceu para que a igreja alcance o seu crescimento? O fato, irmãos, é que não é problema algum que uma igreja almeje o seu crescimento. Não tem problema algum. Então, na nossa igreja, lá em Passo Fundo, por exemplo, nós temos uma igreja de 20 membros. E a gente fica assim, orando e pedindo a Deus que Deus traga mais pessoas, que Deus promova o crescimento daquela igreja, porque nós sabemos que o crescimento da nossa igreja significa o crescimento da obra de Deus. Então não tem problema você desejar o crescimento da sua igreja em quantidade, mas a questão é, qual o método bíblico para o crescimento da igreja? Qual é o fundamento da palavra de Deus que nós devemos seguir para procurar o crescimento da nossa igreja? Sempre que nós falamos de evangelismo, nós carregamos isso. Nós precisamos evangelizar, porque se nós não evangelizarmos, a nossa igreja não cresce. Então a questão é, qual é o método bíblico para que a gente procure o crescimento da igreja? E eu creio, irmãos, que existe um texto na palavra de Deus, há alguns textos na palavra de Deus que tratam sobre isso, mas eu quero ir para um bem prático, que é o texto de Atos capítulo 14, versos 21 a 23. Então, procure aí na sua Bíblia o texto de Atos capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 21 a 23. Esse é um texto bem prático, é um texto onde o apóstolo Paulo aplica uma metodologia que foi deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 28. Então, Atos capítulo 14, versículos 21 a 23. Diz o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vamos orar. Pai eterno, nessa manhã nós temos mais um trecho da Tua palavra diante de nós,
E o nosso desejo, ó Deus, é aprender de Ti, é colocar em nossas mentes, ó Deus, as lições, os ensinos que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que o Senhor nos guie pela Tua palavra nessa manhã. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto que vocês acabaram de ler, ele é um texto que fala a respeito do final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vocês devem saber que o apóstolo Paulo, ele exercia o seu ministério através de grandes viagens missionárias. E na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele desenvolveu, ele aplicou um método bastante interessante. Na verdade, praticamente todas as suas viagens, ele aplicava este método. No capítulo 13, você tem o começo dessa viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, o que ele fazia? Ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho. Depois que ele chegava na última cidade, ele voltava pelas mesmas cidades em sentido oposto. Seria como o seguinte: se eu fosse fazer a primeira viagem missionária do apóstolo Neto, lá no Rio Grande do Sul, e então eu fosse em Campo Bom, Novo Hamburgo, Estância Velha e Ivoti. Então eu vou nessas cidades pregando o evangelho, passando meses pregando o evangelho. Quando eu chegasse em Ivoti, eu iria voltar agora pelo caminho oposto. Eu iria em Ivoti, Estância Velha, Novo Hamburgo e Campo Bom. Quando eu chegasse em Campo Bom, eu voltaria para a minha cidade natal. Era basicamente isso que o apóstolo Paulo fazia, certo? Agora, o motivo pelo qual ele fazia isso é porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele seguia uma metodologia de crescimento, de estabelecimento e crescimento de igrejas baseado na metodologia que o Senhor Jesus Cristo deixou em Mateus capítulo 28. Lá em Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus Cristo disse: ide, fazei discípulos. Então o apóstolo Paulo ia em cada cidade fazendo discípulos. Depois ele voltava pelas mesmas cidades, cumprindo o restante da metodologia do Senhor Jesus Cristo, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ordenei. Então, nesse texto que nós lemos aqui, nós percebemos o método do apóstolo Paulo para cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo de pregar o evangelho aos perdidos. Então a pergunta é: como era o método do apóstolo Paulo? Qual era a metodologia de Paulo para a pregação do evangelho aos perdidos e o crescimento da igreja? E aqui, irmãos, nós vamos seguir então aquilo que os norte-americanos adoram fazer. Eu quero dar a vocês os três passos para a pregação, para uma metodologia bíblica de crescimento da igreja. O apóstolo Paulo, na sua metodologia, ele seguia 3 passos para a pregação do evangelho e crescimento da igreja. Então, o primeiro passo que o apóstolo Paulo seguia está aqui no versículo 21, que era a evangelização. Olha o versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Então, qual era o primeiríssimo passo que o apóstolo Paulo seguia? Ele anunciava o evangelho. E nós já vimos aqui, irmãos, que anunciar o evangelho é testemunhar de Cristo. Anunciar o evangelho é pregar a salvação aos perdidos.
Anunciar o Evangelho é você anunciar a obra do Senhor Jesus Cristo. É você anunciar que Deus enviou o seu Filho a este mundo e que por meio do seu Filho, Ele providenciou o perdão de pecados. E Ele providenciou a oportunidade da vida eterna. Porque Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Agora, por que o apóstolo Paulo anunciava o Evangelho? Porque nós vimos ontem também, irmãos, que Deus decidiu que aquilo que vai nos salvar seja uma mensagem. E como uma mensagem, você precisa proclamar essa mensagem. Deus não colocou a salvação como sendo um objeto, como sendo, não sei se vocês assistiram aquele filme de Noé, assistiram? Aquele filme fatídico de Noé, como sendo um amuleto, então que todo mundo que coloca aquele amuleto tem alguma coisa com Deus. Não, a salvação vem por meio de uma mensagem. Sendo assim, para que a pessoa seja salva, ela precisa ouvir aquela mensagem. Foi isso que o apóstolo Paulo disse lá no livro de Romanos. A fé vem pelo ouvir. Então, como é que a pessoa chega a crer no Senhor Jesus Cristo? É quando ela ouvir a mensagem do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo sabia disso e por isso o seu primeiríssimo passo era pregar, anunciar a obra do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fazia isso, irmãos, porque ele tinha uma convicção muito forte a respeito da pregação do Evangelho. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele disse o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, o qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é por isso, irmãos, que nós precisamos pregar o Evangelho. É por isso que na nossa metodologia de crescimento de igrejas, de alcançar os perdidos, nós precisamos que o primeiríssimo passo seja o anúncio do Evangelho. Que seja a pregação do Evangelho para os perdidos. Mas o texto nos acrescenta um detalhe extremamente interessante e importante. Veja aqui o versículo 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Olha só, irmãos, a pregação do Evangelho visava a formação de discípulos. Não sei se vocês já compararam o texto de Mateus capítulo 18 e de Marcos capítulo 16, onde o Senhor Jesus Cristo dá a mesma ordem, começando com ide. Só que em Mateus 18, como é a ordem de Jesus? Ide, fazei discípulos, não é? Lá em Marcos 16, a ordem é ide, pregai o Evangelho. Por que essas ordens são paralelas? Porque elas são a mesma coisa. Quando você prega o Evangelho para alguém, você não deve simplesmente querer que aquela pessoa creia no Evangelho para ela ir para o céu. Nós explicamos ontem que crer no Evangelho não é adquirir uma passagem para o céu. Não. Crer no Evangelho é se tornar discípulo do Senhor Jesus Cristo, seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho, ele esperava que os seus ouvintes, aquelas pessoas que ouviam a pregação do Evangelho, se tornassem discípulos do Senhor Jesus Cristo, seguidores do Senhor
Jesus Cristo. Então, com isso, irmãos, o que a gente aprende aqui é que o primeiro passo para o crescimento da igreja é o anúncio do Evangelho para a criação de discípulos. Que o Evangelho seja proclamado para criar seguidores do Senhor Jesus Cristo. Isso serve, irmãos, para que nós já tentemos evitar ou corrigir alguns possíveis erros de serem cometidos aqui. O primeiro deles é o famoso ato de muitos, de colocar um passo antes da evangelização. Tem muita gente que faz o seguinte: lá na cidade de Canindé, na minha cidade natal, certo? No interior do Ceará, certa vez eu estava congregando em uma igreja que hoje eu sei que não era muito boa, mas na época eu não tinha essa maturidade. Eu estava nessa igreja e aí eu fui convidado para evangelizar. Os jovens me chamaram para evangelizar. E eles marcaram de, 3 horas da tarde aparecerem lá em casa. Quando eles chegam lá em casa, 3 horas da tarde, lá vou eu saindo com a Bíblia. Aí eles disseram: não leva a Bíblia. Por quê? Não, porque a Bíblia vai espantar as pessoas. Então não leva a Bíblia. Tudo bem. Aí eu pensei, não, tem uma certa lógica, né? Vão achar que a gente é TJ, Testemunho de Jeová, tudo bem. Deixei a Bíblia em casa e fui com eles. Então, quando a gente foi na primeira casa, eles tocaram a campainha e disseram: olha, nós gostaríamos de chamar você para uma programação super especial na nossa igreja. Vai ser uma programação de jovens, onde vai ter música legal, vai ter um momento de oração pela sua vida amorosa e vai ter um momento de gincana e de comes e bebes, uma coisa assim. Qual era a ideia dessa evangelização? Vamos primeiro atrair as pessoas segundo os seus interesses. Se nós atrairmos as pessoas segundo os seus interesses, aí a gente prega o Evangelho. Mas tudo bem. Vamos para a igreja e lá algumas pessoas aceitaram. Quando chegou lá, vocês acham que o Evangelho foi pregado? Vocês acham que quando chegou lá, houve anúncio de perdão de pecados, se arrependam, creiam em Cristo e sigam o Senhor Jesus Cristo em suas vidas? Claro que não. Porque se você atrai as pessoas segundo os seus interesses, se você não continuar dando o que elas querem, elas vão embora. Então, nada de anúncio do Evangelho. Então, é muito importante, irmãos, que a gente tenha isso em mente. Sempre pregue o Evangelho. Se você vai chamar uma pessoa, se você vai fazer uma visita de impacto aqui na cidade, diga para as pessoas: olha, eu sou de uma igreja onde nós pregamos a salvação. Nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser conhecer mais do Senhor Jesus Cristo, então você está convidado para a nossa igreja. Talvez, irmãos, nenhum venha. Talvez um venha. Mas saiba que aqueles que vêm estão vindo com os motivos corretos. Estão sendo atraídos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiríssimo passo tem que ser o anúncio do Evangelho. Mas também, irmãos, é muito comum, e nós comentamos isso ontem, que haja um erro em relação a isso que eu comentei, de você pregar o Evangelho para fazer discípulos. Quem aqui já ouviu a seguinte frase: você precisa aceitar a Jesus no seu coração? Ou você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador?
Aceite a Jesus. Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele disse lá em Apocalipse, não foi? Eis que estou à porta e bato. Então Jesus está agora batendo na portinha do seu coração. Abra a porta do seu coração e receba Jesus. Quem aqui já ouviu isso? Hein? Irmãos, pregar o Evangelho é fazer discípulos. Quantas vezes você viu Jesus chegando para as pessoas e dizendo: me aceite como seu Salvador? Hein? Nunca Jesus fez isso. O que ele fazia era: levanta e me segue. Não era? O que é que ele dizia lá em João capítulo 6, quando ele multiplicou os pães? Ele disse: vocês me seguem porque vocês estão com a barriga cheia. Jesus nunca, aliás, vou trocar aqui. Jesus sempre se interessou em ter discípulos, em ter seguidores. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se confessardes a Jesus como Senhor. O apóstolo Paulo não diz: se aceitares a Jesus como Salvador. Se você aceitar que Jesus te ama e quer te ver feliz, serás salvo. Não. Se confessardes, se com tua boca você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, porque é esse o propósito do Evangelho. O Evangelho, ele tem o propósito de fazer com que você tenha o seu pecado perdoado, que você ganhe a vida eterna através do senhorio, da salvação do Senhor Jesus Cristo. Quando você crê e confessa que você agora é servo ou uma serva do Senhor Jesus Cristo, então, irmãos, quando a gente for pregar o Evangelho aos perdidos, tome muito cuidado com esse evangelismo amaciado para atrair a atenção das pessoas. Então, um pregador muito famoso dos Estados Unidos, John MacArthur, ele diz o seguinte: não tenha medo de incomodar as pessoas com a pregação do Evangelho. Elas passam muito tempo da vida delas acomodadas no seu pecado. Ficar incomodado uma vezinha não tem problema algum. Nós temos muito isso, irmãos. Vamos falar, vamos pregar o Evangelho. Aí chega lá para a pessoa e diz assim: olha, Deus te ama. Deus te ama e Deus não quer ver você sofrendo. Então, vá até Cristo. Venha para a igreja e os seus sofrimentos vão acabar. Olha, você está sofrendo assim, é porque você não tem Cristo. Então, vamos para a igreja, vamos para Cristo. Não, irmãos, não. A pregação do Evangelho me incomoda. Você está sofrendo assim porque o Senhor Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida. Você precisa abandonar o seu pecado e crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, uma dica que eu dou para vocês é: retirem a palavra aceite da evangelização. Aceite a Jesus como Salvador. Não, retire a palavra aceite. Porque a palavra aceitar dá a impressão de que Jesus está ali desesperado, né? Eu quero ser o seu Senhor, me aceite, por favor. Não. Tire a palavra aceite e coloque a palavra se torne. Diga para as pessoas: você precisa se tornar um servo do Senhor Jesus Cristo, um seguidor do Senhor Jesus Cristo, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E faça isso como seu primeiríssimo passo. Não atraia as pessoas com iscas, com atrativos. Atraia as pessoas pelo Evangelho, para que as pessoas se tornem
discípulos ou discípulas do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro passo do método bíblico para ganhar os perdidos. Não é fazer uma pesquisa de interesse, não é fazer um ministério de louvor bem bonito, não. É pregar o Evangelho. Esse é o primeiro passo. Irmãos, as igrejas podem variar em relação a como vão cumprir esse primeiro passo. É muito comum que as igrejas façam isso, por exemplo, por meio de ministérios com crianças. Aqui nessa igreja tem, o Clube Bíblico. Nós temos a APEC, que trabalha dando esse tipo de suporte para a evangelização de crianças. Inclusive o nome APEC significa isso, Associação, Aliança Pró-Evangelização de Crianças. Então tem muitas igrejas que trabalham com evangelização de crianças, trabalham tentando evangelizar jovens, trabalham tentando evangelizar casais, trabalham por meio de pequenos grupos evangelísticos. Mas o ponto essencial de todos esses trabalhos deve ser a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho. Atrair pessoas ao Senhor Jesus Cristo e não aos seus próprios interesses. Segundo passo, o texto continua dizendo aqui no versículo 22, mas vamos ler a partir do 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, então eles voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Ou seja, eles iam em todas as cidades fazendo o primeiro passo. Paulo e Barnabé iam em todas as cidades fazendo o primeiro passo, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Chegaram na última cidade. Agora era hora de voltar por estas cidades, fazendo o segundo passo. Versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então o versículo 22 nos mostra, irmãos, que uma vez que eles pregavam o Evangelho e as pessoas criam no Senhor Jesus e se tornavam discípulos, agora era hora do segundo passo. E este segundo passo é o que nós costumeiramente chamamos de discipulado. Quando você vai pegar um novo discípulo do Senhor Jesus e você então vai fortalecer este novo discípulo, você vai discipular, você vai mostrar para este novo convertido como ele deve viver a vida cristã. E olha só que o versículo 22 nos diz que eles fortaleciam a alma dos discípulos. A ideia da palavra fortalecer, irmãos, é de você dar as bases devidas. É você colocar aquilo que vai tornar aquela alma forte, convicta, aquela alma segura dos ataques que virão a partir de agora. E ele diz que eles fortaleciam, exortando-os a permanecer firmes na fé. E deixe-me explicar a vocês, irmãos, que em muitos lugares do Novo Testamento, a palavrinha fé, ela significa a mesma coisa que o Evangelho. Então aqui nesse texto é essa a ideia. Eles precisavam permanecer na fé. Lembram de 1 Coríntios capítulo 15? O apóstolo Paulo disse: venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. É a mesma ideia aqui. Discipular alguém, então, irmãos, não é aquilo que eu expliquei para vocês. Para os perdidos você ensina o Evangelho. Para os novos convertidos e os crentes, não tem mais necessidade de ensinar o Evangelho. Agora você vai ensinar sobre igreja,
agora você vai ensinar sobre dízimo, agora você vai ensinar usos e costumes, ou seja, crente não pode fumar, crente não pode beber, crente não pode ir para a festa, crente não pode vestir roupa imoral. E muito embora isso seja importante de ser dito para um discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas o que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, irmãos, é que uma vez que a pessoa creu no Evangelho, agora ela precisa aprender a viver, a praticar o Evangelho. Então, o discipulado nada mais é do que você exortar, animar, ensinar o novo convertido a como ele vai viver à luz do Evangelho. Como aquela verdade que Cristo morreu por ele, agora vai impactar toda a sua vida. Então, por exemplo, é dizer para o novo convertido de que já que Cristo morreu por ele, ele também precisa agora morrer para o mundo e viver para Deus. De que se Cristo morreu por ele e ressuscitou para uma nova vida, nós também precisamos viver uma nova vida. Que antes você namorava de um jeito, agora você vai namorar de outro jeito. Antes você se vestia de um jeito, agora você vai se vestir de outro. Agora, por quê? Por causa do Evangelho. E deixe-me dizer, irmãos, quem mais precisa de evangelização são os crentes e não os descrentes. Sabiam disso? Porque os descrentes precisam ser evangelizados para crer em Cristo. Os crentes precisam ser evangelizados para tudo na sua vida. Tudo. Para o seu casamento, para as suas amizades, para os seus estudos. O Evangelho precisa fazer parte de tudo na sua vida. Então, o que o texto aqui nos diz é que uma vez que as pessoas eram crentes, se tornavam crentes, eram salvas, agora era hora de discipulá-las. Isso nos ensina, irmãos, algo extremamente esquecido na maioria das igrejas. Na minha experiência, é muito comum eu ver igrejas que tinham ministérios de evangelismo, mas não tinham ministérios de discipulado. Um erro muito comum nas igrejas, irmãos, é receberem novos convertidos ou pessoas de outras igrejas, e as pessoas ficam soltas, livres, sem esse tipo de trabalho de fortalecimento da sua alma, do seu crescimento espiritual, do Evangelho. A falta de discipulado, eu creio particularmente que a falta de discipulado, a falta desse tipo de acompanhamento é uma das principais causas de problemas dentro das igrejas. Das principais causas. Quanto mais aquela igreja trabalha no discipulado, no fortalecimento, no crescimento da alma dos menos maduros, quanto mais a igreja faz isso, menos sujeita a problemas do tipo adultério, a problemas do tipo fofoca, contenda entre os irmãos, um irmão se levantando contra outro irmão, muito menos isso vai acontecer. Então, muitas igrejas sofrem porque não existe esse tipo de trabalho. Não existe esse tipo de acompanhamento. A grande maioria, irmãos, a grande maioria dos crentes jamais passou por um processo de discipulado. Jamais. Então eu tive, particularmente, agora contando um pouco da minha vida, eu tive um enorme privilégio de ser discipulado por um missionário norte-americano lá no Ceará, chamado Bruce Nichols. E deixe-me dizer a vocês, irmãos,
que nestas reuniões, em que ele saía da casa dele e até a minha casa, para me ensinar o Evangelho, para me ensinar a Bíblia, para me motivar a decorar versículos, eu tenho a plena convicção de que esses momentos foram os momentos em que Deus mais trabalhava na minha vida. Mais trabalhava. Eram os momentos em que eu mais crescia espiritualmente. Quando eu estava sentado com uma pessoa que sabia muito mais da Bíblia do que eu, onde eu poderia tirar dúvidas, onde eu poderia abrir os meus problemas, expor as minhas dificuldades, e aquele homem então me transmitiria vida vindo da palavra de Deus. Isso se chama discipulado. Então, se essa igreja, se a nossa igreja em Passo Fundo, se qualquer igreja tem interesse em ganhar os perdidos, ela precisa se preparar para o que vai fazer quando os perdidos chegarem até aqui. E deixe-me dizer a vocês, irmãos, discipular não é, evangelizar e discipular não é tarefa só do pastor, certo? Imagine que o pastor Gilberto e o pastor Tiago tivessem que fazer discipulado com todos vocês, hein? Coitada da Marina, né, Tiago? Coitada da Ariana, não teria marido e não teria filho. Por quê? Não teria esposo, ele não teria esposa, nem teria filho. Mas não é, irmãos. Você que já tem uma certa caminhada com Cristo, agora deve ter o desejo de fortalecer as almas das pessoas que você traz ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter o interesse de pregar e ensinar aos menos conhecedores. Então, uma igreja sólida é uma igreja onde todos pregam o Evangelho, e uma vez que os perdidos chegam, é uma igreja onde tem muitos capazes de treinar os novos convertidos, de ensinar os novos convertidos. Então, a grande sugestão aqui, irmãos, é que toda igreja tenha pessoas aptas para discipular os novos, para treinar os novos sobre como eles devem andar com o Senhor Jesus Cristo. Mas esse é só o segundo passo. O terceiro passo é mais rápido, certo, irmãos? O primeiro passo é pregar o Evangelho. O segundo passo é discipular os discípulos, os novos discípulos de Cristo. E o terceiro passo, então, versículo 23, é o que eu chamo de estabelecimento. A pessoa creu no Evangelho, foi discipulada, agora ela precisa se estabelecer em uma igreja. Versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, quando eu falo aqui em estabelecimento, irmãos, o que eu estou querendo falar é sobre a necessidade que o discípulo do Senhor Jesus Cristo tem de se estabelecer em uma igreja local. Isso nós vemos no versículo 23 de duas formas. A primeira forma é quando o apóstolo Paulo promovia em cada igreja a eleição de presbíteros. Ou seja, o apóstolo Paulo pregava o Evangelho, formava discípulos do Senhor Jesus Cristo, treinava esses novos discípulos, e dentro desse grupo de discípulos havia a eleição de líderes, de pessoas que iriam liderar aquele grupo de discípulos. Então nós temos aqui a ideia de uma igreja estabelecida. O apóstolo Paulo tinha a compreensão de que não existe crente sem igreja, crente desigrejado. Nós tratamos sobre isso, não foi? Na nossa última conferência. Não existe na Bíblia a ideia de você ser crente desigrejado.
sem igreja. Se você é crente, discípulo do Senhor Jesus Cristo, você precisa fazer parte de uma igreja que possui uma liderança. E aí o versículo 23 diz que depois que eles organizavam a igreja, o apóstolo Paulo e Barnabé os encomendavam ao Senhor. A ideia aqui, irmãos, é a seguinte: agora essa igreja pode andar com os seus próprios pés. Não é mais necessário Paulo e Barnabé para treinar estes irmãos. Agora já tem os discípulos e já tem líderes capazes de treiná-los. Então esse é o último passo e um dos mais importantes. Uma vez que a pessoa crê no Evangelho e se torna um discípulo de Cristo, ela precisa agora se submeter a uma igreja local sob uma liderança pastoral. Ela precisa agora andar com Deus através da sua igreja. Ela precisa agora crescer espiritualmente através da sua igreja. E vamos pensar aqui, irmãos, que se um desses passos não for executado, o negócio vai começar a ter defeito. Por exemplo, se a sua igreja não evangeliza, ela só vai atrair pessoas para cá com interesses errados. Então a sua igreja pode até crescer, mas ela não vai crescer em qualidade. Agora, o que adianta, irmãos? A Igreja Bíblica Unidos do Senhor passar a ter 500 membros, ter que quebrar tudo aquilo, aumentar, colocar galerias aqui, aumentar ali para o lado, aumentar o templo até a calçada, porque agora tem 500, 1000 pessoas. Se a grande maioria delas não são discípulos do Senhor Jesus Cristo, o que adianta? Não adianta nada. Então, se vocês querem atrair pessoas para este lugar, para essa comunidade, então atraiam pela pregação do Evangelho. Uma vez que as pessoas vêm, agora é hora de discipular. Agora é hora de ensinar o Evangelho, como o Evangelho se aplica em todas as áreas da nossa vida. Ensinar a pessoa a ler a palavra de Deus e a crescer espiritualmente. Uma vez que a pessoa crê no Evangelho e é discipulada, agora a pessoa precisa se estabelecer na sua igreja. É importantíssimo que todos estes passos sejam seguidos. Então, irmãos, para a gente terminar, qual é o método bíblico para a pregação do Evangelho e crescimento da igreja? Qual é a metodologia bíblica para isso? O que vocês vão fazer para a Igreja Bíblica Unidos no Senhor cresça em quantidade? Agora vocês já sabem o método que o apóstolo Paulo seguia, ensinado pelo Senhor Jesus. Primeiro passo, qual é? Discipular os novos convertidos. Terceiro passo, estabelecer em uma igreja, debaixo da liderança da igreja local. Vocês querem que essa igreja cresça, sim ou não? Sim. Mas vocês querem crescimento em quantidade apenas ou em qualidade? Em qualidade. Então vamos todos seguir este método. Você pode até estar pensando, mas os tempos são outros, pastor. Nós vivemos no século 21. Hoje em dia as pessoas querem coisas digitais, coisas rápidas. Então o que fazer? Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós vivemos tempos, irmãos, que é muito mais fácil falar aquilo que nós falamos ontem.
você é importante para Deus. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Você é um vencedor. Venha para a nossa igreja que nós vamos ensinar você a ser uma pessoa feliz, a ser um vencedor no seu trabalho, a ser ter um trabalho de sucesso, a ter um namoro de sucesso, um casamento de sucesso, a ter um casamento blindado. Venha para a nossa igreja que aqui você vai aprender a ter uma vida com propósito. Já viram isso? Uma vida com propósito. Venha para a nossa igreja que aqui todo mundo é um lugar de gente feliz. Irmãos, isso é como sentir coceira nos ouvidos. Isso é bom de ouvir. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Em tempos em que as pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus, o que nós precisamos fazer? Pregar a palavra de Deus. Mas as pessoas não gostam, então o que eu faço? Prega a palavra de Deus. Ah, mas se eu for pregar aqui no bairro e falar para as pessoas que elas são pecadoras e que Deus irá condená-las se elas não se arrependerem e crerem no Senhor Jesus Cristo, elas nunca vão querer vir na igreja, porque isso é ruim de se ouvir. Então o que eu faço, pastor? Vá lá e pregue a palavra para elas. Pregue exatamente isso que elas não querem ouvir, certo? Porque você vai estar pregando para elas o que elas precisam ouvir. Então, queridos, se essa igreja deseja crescer em qualidade, vamos seguir este método. Não vamos ceder às tentações do século 21, de uma igreja com sucesso, uma igreja com muita gente, uma igreja com vários ministérios, e aí tem que contratar um administrador de empresas para saber lidar com tudo. Não. Vamos querer uma igreja cheia de discípulos do Senhor Jesus. Isso é o que importa. Se Deus tem atraído para a sua igreja 20 discípulos do Senhor Jesus Cristo, como Ele tem feito em Passo Fundo, Deus seja louvado por isso. Continue pregando o Evangelho, discipulando e estabelecendo as pessoas na igreja. Aumentou 3 pessoas esse ano. Só 3 pessoas. Então eu tenho que mudar o método? Não. Continue pregando o Evangelho, fazendo discípulos, estabelecendo as pessoas na igreja. Aí no ano seguinte chegaram 10 pessoas. O que você vai continuar fazendo? Pregando o Evangelho, fazendo discípulos, estabelecendo pessoas na igreja. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar o nosso tempo. Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez pelo ensino da Tua Palavra. Obrigado a Deus pelas instruções claras que nós tivemos aqui. E o que eu te peço a Deus é que aquilo que foi aprendido aqui crie raízes sólidas nessa igreja, Senhor. Porque nós aprendemos aqui não métodos desenvolvidos pela sabedoria humana, mas métodos desenvolvidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dono da igreja. Então nós queremos ser obedientes a Deus, nós queremos seguir ao nosso Mestre. Então, o que nós te rogamos é que o Senhor nos ajude a sermos fiéis à Tua Palavra, inclusive quando nós pensamos num método bíblico, um método para o crescimento da nossa igreja. E que o Senhor atraia para dentro dessa igreja aqueles Teus escolhidos, aqueles Teus discípulos verdadeiros, as Tuas ovelhas, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja que cresça numericamente, sim, mas que cresça numericamente de discípulos convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus mesmo que oramos e te pedimos isso. Amém.